Olá, gente! Bem-vindos à nossa segunda aula do minicurso Disciplina Positiva no Atendimento a Famílias. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre a primeira infância, né? Que são as crianças de 0 a 3 anos e como a disciplina positiva enxerga e como a gente, como orientador parental, pode utilizar a disciplina positiva para encorajar e para orientar melhor os pais que trabalham e lidam diariamente com crianças nessa faixa etária, né? Cheia de desafios. Primeira coisa que a gente tem que saber é que o desenvolvimento infantil, hoje em dia, ele é previsto para 3 fases, né? Dividir a infância em 3 fases. A primeira infância, que é de 0 a 3 anos, em que a gente tem a característica do desenvolvimento sensório-motor. É que a criança ainda está conhecendo o seu corpo, ela está conhecendo o ambiente ao seu redor, então o cognitivo em si, ele ainda está se elaborando. A segunda infância, que, né, apesar de algumas variações de alguns livros, a gente estabelece de 4 a 8 anos. E a terceira infância, de 9 a 11 anos. A gente vai falar sobre cada uma delas, tá? Mas a terceira infância, que já caracteriza a pré-adolescência, a gente vai incluir na aula para os adolescentes, tá certo? Vamos começar, então, entendendo um pouco como é essa primeira infância, né? Como surgiu, um pouquinho do histórico de como surgiu a infância. Não sei se vocês sabem, né, mas alguns séculos atrás, a infância não era reconhecida. As crianças elas não eram vistas e nem tratadas como crianças, né? Elas eram apenas adultos incompletos, né? Vamos dizer assim. Então, não existia um olhar mais atento, mais cuidadoso para a criança. A infância em si, ela veio a ser vista, trouxe um olhar maior para a infância cá para o século XVIII, XIX. O ECA, por exemplo, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um documento muito recente, né, data do século XIX, do último século. Então, é algo bem recente a gente trazer esse olhar para a infância. E não apenas isso, né, esse resquício de menosprezo, né, de certa forma, com relação à infância, a gente ainda vê nos dias de hoje. Por exemplo, quando a gente vai num restaurante, uma criança mais velha, né, de 7, 8 anos, por exemplo, ela pode muito bem dizer o que é que ela quer comer. Mas é muito raro a gente observar um garçom ou um atendente perguntar à criança o que é que ela quer comer. É muito comum a gente ver adultos chegarem numa roda de amigos, cumprimentar todos e não cumprimentar as crianças. A gente não tem um olhar, né, uma escuta para as crianças. A opinião delas é sempre subjugada, é sempre menosprezada, é sempre desvalorizada, e a comunicação, a linguagem, a forma como essa criança se comunica, muitas vezes é desvalidada. Então, a gente não tem real atenção, a gente não tem um respeito à infância. E isso se reflete, né, se refletiu durante muitos anos em como as crianças se desenvolvem, como elas se enxergam no mundo. A gente viu na aula passada que as crianças, elas têm um objetivo no seu comportamento, né? Elas sabem lidar, elas observam o ambiente e elas constroem, né, os seus comportamentos baseado naquilo que elas acreditam de serem aceitas ou não. Então, vamos imaginar uma criança que cresce num ambiente em que ela é totalmente desvalidada, em que ela não é respeitada, em que as suas vontades não são ouvidas. Então, que objetivos, que comportamentos essa criança vai desenvolver? Então, quando a gente for fazer uma sessão de orientação parental, quando a gente for fazer uma anamnese com os pais, a gente vai ver isso melhorzinho lá nas aulas finais, é interessante a gente observar isso, como os pais e como a família lida com a criança, né, com a comunicação dela, com o que ela sente, com o que ela deseja. Então, a criança, ela ainda precisa ser vista como ser humano, que não acontece ainda nos dias de hoje. E aí eu trouxe para vocês uns pontos que são abordados no livro Disciplina Positiva de 0 a 3 anos, né, que é o livro base que eu estou usando para essa aula. A gente vai falar, vou comentar melhor sobre ele no final, que são os 9 temperamentos da criança. Ou seja, muito do comportamento da criança está relacionado a algo inato, né, de cada criança. Obviamente, né, se não fosse assim, a gente não teria sentido em estar aqui, é que o comportamento das crianças pode e deve ser moldado, né? Moldado num sentido de aprimorar o comportamento da criança para o contexto social, para o ambiente em que ela está inserida. E isso provém da educação, né? Por isso que a gente está aqui. A educação, a disciplina, a forma como as pessoas lidam com a criança, traz o seu comportamento, traz os valores, traz as habilidades que a gente discutiu na aula passada. Só que alguns desses comportamentos, eles estão dentro de um limiar de comportamento.
um limiar de atividade, um limiar de como a criança entende a si mesma e ao mundo. E muitos desses pontos são inatos, nascem com a criança. E aí, Chess e Thomas, eu esqueci de colocar o nome deles, né, dos autores, mas é Chess e Thomas, eles criaram, né, desenvolveram 9 temperamentos da criança, ou seja, 9 pontos que nascem com a criança e que são variáveis. Então, a gente pode definir se esse nível de temperamento é alto ou baixo. Vocês vão entender melhor, tá? Está tudo também no livro de Disciplina Positiva de 0 a 3 anos. O primeiro temperamento é a atividade. Está relacionado ao nível de atividade que essa criança tem. É uma criança muito ativa ou é uma criança pouco ativa? Então, isso é o nível de atividade. Então, quando a gente for fazer uma sessão de anamnese, a gente vai ter isso lá na frente também com os pais, vocês podem traçar esse perfil de temperamento da criança. É só fazer uma listinha, né? Vai estar aqui nos materiais que vocês podem baixar na sessão aqui da aula, materiais em PDF, que vocês podem avaliar qual o nível de atividade dessa criança. É uma criança muito ativa, né, que beira o TDAH até, não fechando diagnóstico nem nada, mas isso pode dar um bom indício pra gente. Então, tem um alto nível de atividade ou tem um baixo nível de atividade. Uma criança mais calma, uma criança muito agitada. Isso está relacionado ao temperamento da criança, nasce com ela. Claro que a gente pode aumentar ou diminuir esse nível baseado em como as famílias lidam com essa criança, né? Como a gente está educando e disciplinando, como eu já falei. O segundo ponto é o ritmicidade, ou seja, o ritmo biológico da criança. É uma criança que dorme muito ou dorme pouco, faz muito cocô ou faz menos, faz muito xixi, precisa de sono para ficar mais tranquila ou não é muito de dormir. Então, está relacionado ao ritmo biológico, essas questões mais relacionadas à biologia da criança, né? Aos aspectos biológicos em si. É uma criança que come muito, por exemplo, uma criança que come pouco. Isso é a ritmicidade, o ritmo biológico dessa criança. O ponto 3 é a resposta inicial. Está relacionado ao interesse da criança em determinado item, determinado objeto, determinado local. Ou seja, é o seu interesse inicial, a sua curiosidade. Assim fica mais fácil de entender. Por exemplo, você apresenta um objeto estranho para a criança. Qual é a primeira atitude dela? Qual é a resposta inicial para essa criança? Ela é curiosa? Ela já vai querer mexer? Ela já vai querer brincar? Se interessa? Ou ela se afasta? Então, o nível de resposta inicial a gente avalia como afasta-se do objeto, do lugar ou da pessoa, ou aproxima-se. É uma criança que quando vê outras pessoas, ela se aproxima, ela logo quer fazer amizade ou ela se esconde atrás da mãe. Isso está muito relacionado ao temperamento também, né? Desmistifica um pouco o que a gente pensava das crianças que só querem ficar escondidas na barra da saia da mãe, como a gente fala muitas vezes. E aí tira um pouco essa ideia de culpabilidade materna, às vezes, de achar que a mãe está privando a criança ou é uma mãe super protetora. Isso está relacionado ao temperamento da criança também. Mas, como eu já falei, pode ser moldado, né, para mais ou para menos. O quarto ponto é o limiar sensorial, está relacionado à sensibilidade das crianças. Por exemplo, autistas hipersensíveis, aqueles que andam nas pontinhas dos pés, que têm alta sensibilidade à temperatura, a ruídos. Então, esse nível esse limiar sensorial, no caso dos autistas, é muito alto. Eles são extremamente sensíveis sensorialmente. Ou é uma criança que não, que gosta de pegar em esponja, que gosta de tocar em coisas ásperas, não tem muita percepção ao quente e ao frio, não se importa. Então, é um limiar de sensibilidade sensorial dessas crianças. A adaptabilidade. Então, aí a gente traz para a questão da inserção escolar. Uma criança que ela está entrando na escolinha a primeira vez, ela se adapta muito rápido, ela gosta daquele ambiente, ela tem amizade, tem facilidade de se adaptar e de conhecer as professoras, é uma criança que tem mais resistência, que demora de se adaptar àquele ambiente. Uma rotina, por exemplo, uma nova rotina, é uma criança que pega rápido a rotina, né? Ela entende o que vai acontecer em sequência, respeita e aceita essa rotina. É uma criança que demanda um esforço maior de adaptação para a rotina. Isso é muito importante a gente investigar nas sessões de orientação parental, tá, gente? Os 9 temperamentos são fatores cruciais, ele tem que estar presente na anamnese. Já na primeira sessão a gente consegue captar alguns pontos desse temperamento, porque a gente vai poder avaliar até que ponto a gente consegue chegar, tá, com os pais. Se é uma criança que tem um baixo nível de adaptabilidade, ou seja, ela é muito resistente a novas rotinas, a gente sabe que a gente vai ter que incluir mais ferramentas para esses pais, a gente sabe que a gente vai demandar mais tempo para conseguir isso. Então, é muito importante a gente investigar esses temperamentos, tá?
O próximo item é o humor, né? Bem óbvio. Algumas crianças são mais humoradas, são gaiatas, como a gente diz. Outras são mais fechadas, não gostam muito de brincadeira, se divertem menos, são menos risonhas. Outras dão bom dia, boa noite para todo mundo, falam com todo mundo. Muito relacionado ao humor também, né? Varia de adulto, imagina com as crianças também. Intensidade das reações. Como é essa criança quando algo a desagrada ou a agrada? É uma criança que chora muito, ela é intensa quando chora, quando algo não está de acordo com o que ela quer, ela chora muito, ela expressa uma reação muito intensa? Ou é uma criança que chora normalmente e depois passa? É uma criança que quando ri, ela ri muito, né? Ela gargalha, ela se entrega àquele momento? Ou é uma criança que ri menos, que não se abre muito para essas reações de alegria ou de tristeza? Então, esse ponto é a intensidade das reações. O ponto 8 é o distração, ele é semelhante ao nível persistência, tá? O 8 e o 9, eles são bem próximos. Distração é quanto tempo a criança consegue passar brincando, por exemplo, com um objeto, tá? Ela tem alta distraibilidade, ou seja, ela brinca um pouquinho e já não brinca mais, ou ela é persistente, né? Então, tá um pouco relacionado ao nível de atenção e concentração. Os dois são bem próximos, tá? Então, quando a gente for fazer uma anamnese, a gente avalia um ou outro concomitante, já vem junto. Então, distração, se a criança se distrai muito facilmente ao realizar uma atividade, ou persistência. A diferença, no caso, distração está muito relacionada à atenção, tá? É o baixo nível de atenção ou o alto nível de atenção ou concentração. No ponto 9, a persistência, a gente está relacionado àquela criança que ela erra e ela persiste, né? Ela tenta novamente, ou uma criança impaciente. Então, não é só relacionada à atenção, mas persistência, de tentar novamente, de não aceitar o erro, né? A gente vê muitos vídeos na internet, né, de crianças que estão montando bloquinhos e os bloquinhos caem e elas não querem mais brincar. Então, provavelmente uma criança desse tipo, ela tem um baixo nível de persistência. Tem outras crianças que não, que os bloquinhos caem, elas tentam novamente. Então, essas crianças já têm um nível de persistência mais alto. Então, perceberam o quanto isso é importante a gente avaliar na anamnese, na orientação dos pais? Eu gosto de dizer aqui, fazer um parêntese. Quando a gente faz uma sessão de orientação parental, é muito importante também que a gente observe a criança. A gente faz uma avaliação breve na criança para identificar esses 9 temperamentos e conhecer um pouco também da dinâmica familiar. O que eu gosto de fazer? A gente vai falar sobre isso mais futuramente, tá? Mas deixa eu aproveitar o gancho. Na sessão de orientação parental, enquanto você faz a anamnese, você pode colocar alguns recursos para a criança brincar, e aí você vai fazendo a anamnese com os pais e coletando algumas informações do comportamento da criança. Em muitos casos, né, já aconteceu comigo várias vezes, a gente está conversando com os pais, coletando as informações e a criança muitas vezes responde. Então, a gente consegue coletar o nível de interação, ou se a criança concorda com o que o pai está dizendo, com o que a mãe está dizendo. É uma sessão muito interessante. Então, fica uma dica para vocês para a primeira sessão ou segunda sessão, como vocês se sentirem mais confortável, tá? E aí, diante disso, o que chega para a gente? O que chega para a clínica? São os desafios, né? São as demandas. O que traz para a gente resolver? O que os pais procuram a gente? Ai, tá, me ajuda. Ai, psico, me ajuda. Eu não estou conseguindo lidar com as birras. As birras, né, gente? Vocês sabem, são os mais procurados. É o problema mais procurado para soluções, né? As birras, o problema de comunicação das crianças, problemas de alimentação, criança que não quer comer, que tem dificuldade de comer, problemas com sono, com a rotina, problemas de agressividade, irritabilidade também são muito comuns. Então, eu listei aqui os pontos que são de maior destaque, né? Que são as principais demandas que aparecem na clínica com relação à primeira infância, tá? Lembrando. O primeiro ponto, curiosidade. Crianças de 0 a 3 anos são muito curiosas, né? Eu coloquei um termo assim gentil, mas para os pais não é muito bem isso, não. Curiosidade no sentido porque a criança de 0 a 3 anos, ela está conhecendo o mundo, ela não entende nada, ela nunca viu a grande maioria das coisas que existem por aí. Então, tudo para ela é novidade, tudo para ela é interessante, tudo ela quer conhecer, tudo ela quer saber como funciona, então ela sai mexendo em tudo. É muito normal. Uma criança que não faz isso, aí sim a gente precisa de uma atenção maior. Mas é esperado, é normal, é aceitável, é esperado que uma criança de 0 a 3 anos seja curiosa, que ela mexa, que ela brinque, que ela suba, que ela desça, que ela tenha esse nível de curiosidade com relação às coisas do ambiente. Então, isso é uma orientação muito importante que a gente tem que dar para os pais. Muitos pais chegam na clínica procurando a gente, dizendo que o filho não fica quieto, que mexe em tudo, que a casa é uma bagunça. Isso é natural.
O que a gente pode dizer para os pais, né? A gente faz uma orientação com relação às ferramentas, que a gente vai ver logo mais. Mas a gente diz que esse comportamento de curiosidade, de mexer em tudo, né, de agitação, é natural das crianças. E a gente apresenta essa situação dos temperamentos, né? Que essa criança, por exemplo, no nível de atividade, ela está no nível elevado. Ou está no nível normal, né? Aceitável, a gente vai investigar isso. Mas a curiosidade é algo natural das crianças da primeira infância. Então a gente precisa deixar isso claro para os pais. O segundo ponto é a comunicação à linguagem, né? Aí muitas vezes pode ser uma questão de encaminhamento para um fono, né? Crianças que têm problema de linguagem. Ou muitas vezes, vale a gente investigar também, em muitos casos, que o fono encaminha a gente encaminha a criança, a família, para a gente, né? Para um psicólogo, ou psicopedagogo, orientador parental, está relacionado não necessariamente à linguagem, mas à comunicação dessa criança. Muitas vezes essa criança não é ouvida, ela não é compreendida naquele ambiente e ela acaba desenvolvendo formas que ela acha prudente, que ela acha correto agir para conseguir o objetivo que ela quer. Então está havendo um ruído nessa comunicação da criança com os pais, que vale a pena a gente investigar, observar, avaliar, para entender o que está acontecendo nessa comunicação. Ele não me obedece, ele não me escuta, essa demanda que chega, essa queixa, né? Desculpa, que chega na clínica. Meu filho não me ouve, eu chamo, ele não me atende. Então, tá havendo um ruído nessa comunicação. O que existe por trás desse comportamento que a gente pode ajudar? Quais são as ferramentas que a gente pode indicar para esses pais, que é o que a gente vai ver logo mais. As birras, a gente vai entender como lidar com esses momentos tão tenebrosos para os pais, né? Como a gente lida com uma birra. Então, as birras também são um alto nível de queixa. Alimentação, a gente vai falar um pouquinho, é que os pais se queixam muito de crianças que não querem comer, que têm dificuldade no alimentar. E um ponto importante que eu sempre falo, né, abrir logo um parênteses aqui, é que a gente não deve forçar a criança a fazer nada que ela não queira, exceto vacina, né? Aí a gente não tem jeito. Mas a alimentação não se deve forçar, tá? A gente tem estratégias para negociar com a criança, para conquistar a criança, para que ela possa comer. A gente vai conhecer algumas delas ao longo do curso. Mas a primeira coisa que vocês devem falar para os pais, logo na primeira sessão, se a queixa for sobre alimentação, é não force, tá? Muitas vezes é uma criança que come menos, né? O ritmo biológico de alimentação dela é baixo, então ela não tem interesse por grandes doses de comida. Ou é uma criança que ainda está conhecendo os sabores, alguns ela quer testar, se ela gosta, se ela não gosta, ela está decidindo ainda. Isso é muito comum na primeira infância, então a gente precisa passar essa sensação de calma para os pais e orientar melhor, e talvez até encaminhar para um nutricionista. O sono também, né? A gente vai ver como melhorar essa situação das guerras, né? Para a hora do sono, uma rotina é muito importante, é muito fundamental numa casa, numa família, principalmente com crianças pequenas, é o desenvolvimento e estabelecimento da rotina do sono, tá? Então, como é que a gente pode fazer para essa criança ter horário para dormir, para que essa criança durma a noite inteira, durma melhor, e os pais possam descansar, possam dormir também. Tudo isso relacionado à rotina do sono, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Dependência e o apego, né? Às vezes a criança é muito apegada aos pais, tem dificuldade, está relacionada àquela questão de adaptabilidade também e intensidade das reações. Então, algumas crianças, elas têm uma necessidade de apego, e aí nesse caso, né, pode ser um transtorno, né? A gente já ouviu falar nesse transtorno do apego excessivo, que é necessária a intervenção de um psicólogo, né? Uma avaliação infantil, um tratamento psicoterápico mesmo voltado para a criança. A agressividade, né, muito comum também a gente ver pais relatarem crianças que batem nos colegas, que gritam, que fazem muita birra, que jogam as coisas. Então, a gente precisa investigar como é esse ambiente familiar também para poder traçar uma estratégia. Irritabilidade, é uma criança muito irritável, né, já vi muita demanda sobre isso. Uma criança que tem uma instabilidade emocional muito grande, isso precisa ser investigado, porque na maioria das vezes é algum conflito, alguma situação estressora no ambiente familiar. Então, por isso que é importante a gente fazer uma avaliação, uma boa anamnese com a família, tá, gente? E vamos a como sanar esses desafios da primeira infância. A primeira coisa que a gente deve dizer aos pais, logo de cara, né? Logo de cara não, às vezes é importante fazer uma anamnese, uma avaliação, uma escutativa aí. Mas lembrem sempre dessa frase. Coloquem em algum recurso ou deixem isso sempre apresentável, sempre exposto para os pais. O que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz.
É muito comum a gente ouvir dos pais, faço o que eu digo, não faço o que eu mando, né? Algo nesse sentido, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Só que é impossível. Uma criança, ela é um reflexo do comportamento dos pais. Então, tudo que uma criança faz, de 0 a 3 anos, ela viu alguém fazendo. Se uma criança bate, alguém bateu nela. Em algum momento, ela viu alguém batendo. Se uma criança xinga, ela viu alguém xingando. Se ela é uma criança que joga brinquedos, por exemplo, né? Então ela viu alguém um dia jogando brinquedos. A criança, ela é moldada a partir do que ela vê. E muitas vezes basta uma vez, tá? É importante deixar isso claro para os pais também. Basta uma vez que a criança pega e aprende. Então as crianças pequenas, elas são movidas muito pelo que elas veem. Então o exemplo é essencial para os pais. Se você quer uma criança educada, seja educado. Se você quer uma criança respeitosa, seja respeitoso com ela. O exemplo é fundamental e sana a grande maioria dos problemas na primeira infância, principalmente. E aí eu trouxe alguns outros desafios que a gente precisa desenvolver e estimular os pais a trabalharem. A autonomia, né? Tem uma frase que é do Dreyfus, mas a Montessori também, a Maria Montessori já falou algo semelhante, que é: nunca faça por uma criança algo que ela poderia fazer sozinha. Então é um erro enorme dos pais quando a gente acaba fazendo por uma criança algo que ela é capaz de fazer. Então, se uma criança é capaz de fazer determinada ação, deixa ela fazer. A autonomia é encorajadora, a autonomia engaja, a autonomia gera cooperação, gera responsabilidade, autoconfiança, gera respeito para a criança. Quando você permite que a criança realize as tarefas pelo que ela já sabe fazer, isso é muito respeitoso. Então, a autonomia, desenvolver a autonomia, permitir que a criança erre e aprenda com seus erros, também é muito importante, é essencial. Respeito ao desenvolvimento. Como eu posso exigir algo de uma criança que não é ainda para a idade dela? Ou o contrário, como é que eu posso exigir que a criança não faça algo que é inato àquele momento, àquela idade dela? Isso também precisa ficar claro para os pais. É natural, como a gente falou, né? A curiosidade é natural, é esperado para uma criança de 0 a 3 anos. Então, como é que eu posso exigir que meu filho não seja assim? Isso não existe. Então, respeite o desenvolvimento da criança, o que é esperado para cada faixa etária. Então, eu tenho que respeitar esse momento. Se até 1 ano e meio de idade a criança está aprendendo a andar, eu não posso desrespeitar e pular essa etapa e achar que meu filho tem algum problema porque ele ainda não anda ou ele andou cedo demais. Existe uma faixa etária do desenvolvimento que deve ser respeitada. E aqui eu abro outro parênteses, muito cuidado também, para a gente deixar isso claro aos pais, com essa frase: cada criança tem seu tempo. Né? A gente ouviu muito falar isso, hoje em dia os psicólogos estão tentando desmistificar, porque muitos pais, em processo de negação, usam essa fala para justificar algum atraso nos seus filhos. E isso acaba gerando diagnósticos tardios de autismo, de deficiência da fala, de deficiência motora. Então, é muito importante a gente estar atento a isso. Cada criança tem seu tempo, sim, dentro de um tempo definido do desenvolvimento infantil, dentro de uma média esperada daquele comportamento para o desenvolvimento infantil, tá certo? Pense sobre as ações da criança, pense como uma criança. Às vezes a gente acha que o que uma criança está fazendo é absurdo, tal, mas pensa como ela. O que ela está fazendo? Eu costumo dar um exemplozinho que aconteceu comigo e com a minha filha. Eu estava montando o meu jardim, né? Criando um jardinzinho, plantando umas suculentas, e ela estava brincando comigo, me vendo fazer, eu compartilhando isso com ela. E aí depois eu terminei o jardinzinho, fui para dentro de casa e ela continuou brincando. Mais tarde, um pouco tempo depois, alguns minutos, eu fui olhar e ela estava com a pá destruindo, né, entre aspas, o jardinzinho que eu tinha acabado de fazer. Então, o meu ímpeto na hora foi brigar com ela, tal, mas o que acontece? Ela estava simplesmente reproduzindo o meu comportamento e agindo como criança, tentando me agradar, fazendo o que eu tinha acabado de fazer. Então, às vezes, a gente tem que pensar como uma criança. Na hora eu briguei com ela, mas depois eu pensei, poxa, o que ela estava querendo fazer com aquele comportamento? Pensa como uma criança. Às vezes ela estava querendo me mostrar que aprendeu. Olha, mamãe, eu sei fazer como você fez. Ou ela pode estar pensando, olha, mamãe, eu estou te ajudando. Ou ela está dizendo, mamãe, eu estou fazendo igual como você fez. Então, vamos pensar um pouco como a criança, se colocar no lugar dela, entender o comportamento da criança. Passar essa ideia para os pais é muito legal também. Observe e conheça. É muito importante, eu sempre falo isso nos cursos, conheça a sua criança. Entenda quais os limites que você pode chegar com ela. Se é uma criança muito ativa, você sabe que você tem que estar de olho.
né? Por exemplo, na questão de segurança, uma criança muito agitada, que sobe, desce, que tem um desenvolvimento motor muito acelerado, então a gente tem que estar de olho. É uma criança que eu sei que eu preciso estar supervisionando o tempo inteiro. Mas se uma criança mais calma, se meu filho ele não é muito agitado, é uma criança mais calma, que senta para fazer atividades manuais, então é uma criança que eu posso confiar um pouquinho mais, né? Posso manter o nível de supervisão mais afastado. Então, observar e conhecer a criança. Isso vai para a gente também, tá? Como psicoterapeuta. Obviamente que vocês sabem, né? É muito importante que a gente observe e conheça a criança, como ela funciona, os seus temperamentos e tudo mais. Para os pais, a gente tem que passar essa ideia. Você conhece o seu filho? Como é que ele é? Mas se ele é assim, por que você está agindo dessa forma? Se você sabe que ele é desse jeito. Então, é muito importante a gente conhecer a criança para saber até onde podemos ir e até onde não podemos ir. Limites livres, eu gosto muito dessa palavra. Na disciplina positiva, a gente está sempre tentando buscar um equilíbrio. Os limites, eles devem existir. Eles não devem ser impostos, tá? Mas eles devem existir sim. E por outro lado, né, esses limites para as crianças de 0 a 3 anos devem ser um pouco livres. Porque a criança, ela precisa se testar, ela precisa se conhecer, ela está se desenvolvendo. Então, ela vai testar esses limites. Então, esses limites, você tem que saber que ele não é o mais alto, né? Ele não é no fim dali. Ele é um pouquinho livre, né? Ele tem que permitir um pouquinho além, para que as crianças possam desenvolver plenamente, né? Testar suas capacidades e conseguir entender até que ponto elas conseguem chegar. Então, os limites devem ser meio que livres, tá? E aí, vamos conhecer algumas ferramentas e como agir, né, na educação dos bebês. Como dar aos bebês, as crianças de 0 a 3 anos, uma educação encorajadora, né? A gente vai falar muito sobre encorajamento. Com supervisão, obviamente, né, as crianças de 0 a 3 anos, elas precisam de supervisão, elas precisam de um adulto supervisionando ali, né, praticamente o tempo inteiro. Elas precisam de confiança também. Não adianta eu estar supervisionando o meu filho 24 horas com o olho ali, achando que qualquer coisinha que o meu filho vai fazer, ele vai cair, ele vai se machucar. A gente precisa conhecer o nosso filho nesse sentido, para saber confiar. Até que ponto eu posso confiar e permitir esses limites livres? Então, a confiança é um passo importante para o encorajamento infantil. O redirecionamento é uma ferramenta muito forte, a gente vai entender um pouquinho mais para frente. O tempo de qualidade, a pausa positiva e a rotina. Esses 4 últimos, o redirecionamento, vou até marcar aqui para vocês. O redirecionamento, o tempo de qualidade, a pausa positiva e a rotina são as 4 ferramentas principais e mais encorajadoras e fortes que a gente pode usar para a primeira infância. Vamos conhecer? A primeira delas é o distrair e redirecionar. Excelente. Por quê? Crianças da primeira infância, elas não entendem o significado do não. Elas não compreendem o não de sua forma completa, né? O não para as crianças é um pare. Quando a criança está fazendo alguma coisa, não faça isso, ela vai parar, né? E ela vai continuar, e vai parar, e vai continuar, e vai parar. Então, o não para ela é muito difícil de ser compreendido. É um conceito meio abstrato. Então, o que a gente pode fazer? Quando a criança estiver fazendo um comportamento que você não quer que ela faça, um comportamento inapropriado, você distrai e redireciona. Ao invés de você dizer que a criança não pode fazer aquele comportamento, você transfere e redireciona para o que ela pode fazer. Por exemplo, a criança vai mexer na tomada. Você fala, não mexe na tomada, a criança continua mexendo na tomada. Aí você distrai, né? Olha só, vem ver que lindo, redireciona. Olha esse brinquedo, que legal. Vem ver isso que está na mão aqui da mamãe. Não vá mentir para a criança, tá? Tem que ter alguma coisa legal na sua mão. Pelo amor de Deus, não mente para a criança, senão você quebra o ciclo de confiança. Então, distrair e redirecionar. Você direciona o que não pode para o que pode. Sempre pense nisso. Sempre que você der um não, você está dizendo para a criança que ela não pode fazer aquilo. A criança pensa, beleza, eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer o quê? Então, você já redireciona para o que ela pode fazer. Chama a atenção da criança para uma outra coisa, para uma outra situação e mostra o que ela pode fazer. Então, distrair e redirecionar é uma ferramenta muito forte. Evita com que os pais se estressem muito para dar milhões de nãos para a criança, né? Porque o pai de 0 a 3 anos é o dia todo. Não, não faça isso, não pode, sai. Então, distrair e redirecionar é muito forte, funciona muito bem. 100% das vezes que eu fiz, funcionou, tá? Então, é uma ferramenta poderosíssima. Um outro ponto que deve estar presente também desde a primeira sessão de orientação parental é o tempo de qualidade. O tempo de qualidade é muito encorajador para a criança porque mostra que ela é aceita, amada e importante para aquele ambiente. É um tempo que o pai e a mãe, separadamente, passam com a criança. Crianças de 0 a 3 anos, 15 minutos por dia, no mínimo, é essencial, é o suficiente para que a criança se desenvolva
plenamente e encorajadora, de forma encorajadora, né? Então, 15 minutos com a mãe, 15 minutos com o pai por dia. Esses 15 minutos é de dedicação intensa para aquela criança. Sem estresse, sem celular, sem trabalho, sem nada. É o pai com a criança, a mãe com a criança, ou o cuidador, né, com a criança. Naqueles 15 minutos, o educador deve se entregar para a criança, brincando com a criança e fazendo a atividade escolhida pela criança. Então, do mesmo jeito, falem para os pais, do mesmo jeito que você se dedica tantas horas ao seu trabalho, dedique por dia 15 minutos ao seu filho. Só isso que ele precisa. 15 minutos por dia. Quando chegar um momento, por exemplo, de um caso de atenção indevida, que a gente vai entender melhor na próxima aula, que é uma criança que está o tempo inteiro provocando, perturbando os pais, procurando atenção, você vira para a criança, né? Você orienta os pais a virar para a criança e dizer: a mamãe agora, o papai agora não pode, porque o papai está trabalhando, está estudando, está fazendo tal coisa. Mas daqui a pouco a gente vai se encontrar no nosso tempo de qualidade. Eu estou muito ansiosa por esse momento. Você consegue esperar? A mamãe vai esperar. Então você cria esse comportamento de encorajamento para a criança, para que ela saiba que aquele momento ela tem para usar a mãe e o pai da forma como ela quiser. Tá? Então, o tempo de qualidade é essencial e deve ser um exercício diário, ok? Um exemplo aqui, já que eu não vou falar muito sobre tempo de qualidade nas outras aulas, né? Quanto mais a idade, quanto maior a idade, mais tempo e maior periodicidade. Ou seja, criança de 0 a 3 anos, 15 minutos por dia. Crianças mais velhas, você aumenta para 30 minutos ou 1 hora, mas aí pode ser dia sim, dia não. Adolescentes, por exemplo, é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Você pode passar 3 horas, 2 horas. Então, quanto mais velha a criança, quanto maior a idade, mais tempo e maior periodicidade. Então, você pode demorar mais tempo, mas em compensação, a hora, aquele tempo específico de qualidade, ele deve ser maior também, ok? Esse daqui é uma estratégia também que ela é semelhante e é usada para o controle das birras. Então, vamos lá. Birras, passo a passo, atenção. Como lidar com as birras, vocês precisam aprender para passar isso para os pais, tá? As birras, o lidar com as birras, ele é um processo que derivou dessa ferramenta 4 passos para conseguir cooperação, que está no livro amarelo da disciplina positiva, né? O livro que a gente usou na aula anterior. E aí eu coloquei mais um, tá? No passo a passo, como lidar com as birras, está nesse livro, como eu já falei para vocês. Ela usa os 4 passos para conseguir cooperação e mais um. Esse mais um é o primeiro. Então vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, uma criança apresentou um comportamento de birra. O que os pais, o cuidador, o educador tem que fazer? Primeiro, acalme-se. A gente tem que entender que o comportamento de birra não é pessoal. A criança não está fazendo para atingir a gente. A criança não está fazendo porque quer se vingar, porque quer fazer alguma coisa com a gente, tá nos testando, nem nada disso. Não é pessoal. É simplesmente um processo em que a criança não sabe lidar com aquele sentimento de frustração. Então, ela está aprendendo ainda aquele sentimento, aquele não, aquele sentimento de não ter conseguido algo é muito frustrante, né? É um sentimento de frustração mesmo, e a criança não sabe lidar com isso. Então, ela tem a birra como expressão desse sentimento. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o adulto, é se acalmar. Tá? A gente tem que entender que não é pessoal e se acalma para você conseguir lidar com a birra da melhor forma possível. 2, expresse compreensão. Antes do 2, eu vou falar um ponto aqui. Às vezes, a criança que faz a birra ela é muito intensa nas reações. Lembram dos temperamentos? E essa birra pode acabar fazendo com que a criança se machuque ou machuque alguém ou quebre alguma coisa, a depender do lugar que ela esteja. Então, se ela estiver num lugar que seja perigoso ou que não seja interessante ela ficar exposta ali, tira a criança sem falar nada, tá? Pega a criança no colo e leva para um ambiente, para um banheiro, para um ambiente mais calmo, em que esteja só o adulto e a criança. Para o carro, se estiver no ambiente público, para um banheiro ou para um lugar mais calmo. Se estiver em casa, ótimo, não precisa fazer nada. Então, acalme-se, abaixa na altura dos olhos da criança, expresse compreensão, tá? Às vezes é bom dar um tempinho para a criança se acalmar um pouco, se ela estiver chorando muito. Mas você pode expressar a compreensão, seja empático, tá? Poxa, a mamãe, o papai, a tia entende que você ficou chateado porque você não conseguiu, né? Ou entende que ficou chateado porque a gente não pôde comprar aquele brinquedo, né? Eu sei como é triste. Você demonstra compreensão pelo sentimento da criança. Você pergunta à criança se aquilo que ela está sentindo é aquilo mesmo. Você está triste, não está? Você está chateado? Você está bravo? Confirma com a criança o que ela está sentindo. Mesmo que ela não confirme, a gente precisa ensinar a criança o que ela está sentindo, beleza? O terceiro passo, demonstra empatia.
Mostra para a criança, se coloca no lugar dela, sente essa empatia mesmo, tá? Entende que ela tá sofrendo, que às vezes pra gente é uma bobagem, mas para ela não é. Ela é muito pequenininha, ela ainda tá entendendo o mundo, entendendo suas emoções. Então, transpõe isso um pouco e use a empatia ao seu favor, tá? Demonstre essa empatia para a criança de diversas formas. Tenta acolher, num olhar, num tom de voz. Então, demonstre essa empatia. Quarto passo, compartilhe os seus sentimentos. Mostre para a criança uma outra vez que você também sentiu isso. Poxa, a mamãe também fica triste quando não consegue, sei lá, escrever um texto legal. A mamãe também fica triste quando quer comprar uma blusa nova e não pode. Eu sei como é. Demonstra isso para a criança. Mostra que você também sente aquilo, tá? E depois vocês pensem numa solução. Ofereça um abraço, acolha a criança. Né, quando ela começar a se acalmar, geralmente, quando você compartilha os seus sentimentos, as crianças menorzinhas, as birras geralmente elas começam com 1 ano e meio, então as crianças já têm um nível de compreensão que às vezes a gente nem imagina. Então, quando a gente começa a compartilhar dos nossos sentimentos, a criança se acalma. Não exija atenção, não exija que a criança se acalme de vez, tá? Respeita o tempo da criança. Vai falando aos poucos, usa um tom de voz calmo, acolhedor. Demonstre que você está aberto. Se ao final dos 4 passos a criança continuar chorando intensamente, você espera, fica do lado da criança sem dizer nada, tal. Demonstra um acolhimento, pergunta se ela quer um abraço, pergunte se ela quer, tá? Nunca force. Pergunta se ela quer um abraço. Se ela disser que não, espera um pouquinho mais, pede novamente. Diga que você precisa de um abraço. E aí a gente vai trabalhando esse momento de birra. No final, pense em uma solução. E seus 4 passos para conseguir cooperação pode ser usado para outras situações também com crianças mais velhas. Pensem numa solução juntos. O que a gente pode fazer? Não deu para comprar o brinquedo hoje, mas você tem aquele outro brinquedo que é bem parecido. Quando a gente chegar em casa, a gente brinca com ele, tá certo? Tá bom para você assim? Ou a criança pode também dar a solução dela, tá bom? Pensem em uma solução juntos. A pausa positiva. A pausa positiva ela deve ser usada para a gente e para as crianças. A pausa positiva é um momento de retirada para se acalmar. A gente precisa sair um pouco, né, desse estado de raiva que às vezes a gente se encontra, de estresse, para que a gente não tome atitudes precipitadas, atitudes das quais a gente vai se arrepender. Então, se acalma um pouco, dá um tempo, sai de cena, espera se acalmar para depois você voltar a lidar com a criança. Caso essa situação, essa pausa positiva também pode ser feita com a criança pequena, você pode convidar ela para ir se acalmar. Não é colocar de castigo, tá? Tem uma grande diferença da pausa positiva, que ela é mais usada para a criança já da 2ª e 3ª infância. Crianças da 1ª infância, elas não vão entender muito bem. Então, foco na pausa positiva apenas para a gente, né? Para nós adultos. Se acalma para poder dar o seu melhor para a criança. Passem isso para os pais, certo? E a nossa última ferramenta é a rotina. Gente, botem isso na cabeça e deixem isso bem claro para os pais. A rotina é a melhor coisa que você pode fazer por uma criança. A rotina é altamente encorajadora. Vou fazer uma pergunta para vocês, não sei se vocês sabem. Por que as crianças gostam tanto de assistir desenhos e filmes repetidas vezes? Por que elas gostam sempre do mesmo desenho, a mesma vez, repete? Já pensaram sobre isso? A situação está relacionada ao fato de que quando a criança vê um desenho pela 3ª, pela 4ª vez, ela já sabe o que vai acontecer. Então, aquilo não é uma surpresa para ela. Porque as crianças no dia a dia, elas não sabem o que vai acontecer. Do nada, meu pai e minha mãe decidem que vão pro supermercado e não me avisam, né? É o que acontece. Tem hora que eu vou comer, sei lá, 2 horas da tarde e tem hora que eu vou comer mais tarde, eu não sei. Então, tudo para mim é muito incerto. Então, os desenhos e os filmes, quando a criança vê repetidas vezes, ela se sente encorajada, ela se sente encorajada porque ela sabe o que vai acontecer. Ela se sente inteligente, né? Ela sabe o que vai acontecer. Então, a importância da rotina é por isso, para que a criança saiba o que vai acontecer, tá? Então, é muito importante estabelecer uma rotina. Vocês vão ter direito também a um e-book em breve sobre como aplicar as rotinas com as crianças, tá? E aí vocês vão ver que a rotina, ela não é necessariamente hora. Não é tal hora vai acontecer isso, tal hora vai acontecer aquilo. Não é por hora, é por sequência de tarefas. Primeiro, tomar banho. Depois, vai almoçar. Depois, escova os dentes. Não é necessariamente hora, mas é a sequência de tarefas, certo?
Outra coisa com relação à rotina, ela deve ser da família, deve se encaixar na família. Então, a rotina da criança deve ser encaixada na rotina da família. Não adianta eu querer que a criança durma 7 horas da noite, por exemplo, se é a hora que o pai está chegando, que a avó está ligando, que tem gente batendo na porta, criança brincando na rua, não adianta. Então, a rotina ela tem que se adequar, se adaptar à rotina da família. A criança deve sentar na mesa para comer com os pais, porque ela entende que aquele é um momento de refeição. A criança deve, no momento em que, sei lá, os pais estão trabalhando, ela está brincando, para que ela entenda que há uma correlação, né, nessas atividades. E, enfim, então a rotina da família deve se encaixar com a rotina da criança, ok? E aí, muitas vezes, é muito fácil também a gente educar, porque a rotina passa a ser o chefe. Os pais não precisam mais gritar nem brigar para mandar a criança tomar banho, por exemplo. É só perguntar, agora é hora de quê? Você lembra? Qual é a hora? E aí tem os quadros de rotinas que a gente pode construir também, né? Que é sequência de tarefas, né? Vocês colocam fotos da criança, ou a criança desenha, se ela for uma criança maior, a sequência de atividades que ela faz ao longo do dia. E aí os pais só precisam perguntar, agora é hora de quê? Com as crianças pequenas é muito interessante que a gente pergunte também, hora de, agora tá na hora de, depois tal. Agora almoçar, depois escovar os dentes. Isso é muito importante também para a gente estimular esse senso de rotina nas crianças, certo? E chegamos ao fim da nossa segunda aula. Anotem as dúvidas para a gente tirar nas mentorias, tá bom? Eu sei que devem ter inúmeras. E a gente se vê. Até a próxima. Como eu já falei para vocês, esse conteúdo dessa aula foi baseado nesse livro, Disciplina Positiva de 0 a 3 anos, tá? Aqui são as autoras, é da Jane Nelson e colaboradoras. Um livro excelente, tá? Então, até breve. Tchau, tchau. Até a próxima aula.